A paz do Senhor, tudo bom com vocês, turma? E aí, saudade de mim? Saudade da tia Silvia? Não? Ah, não acredito. Tem que ter saudade de mim. Vamos lá, ó, vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, pegando a sua revista, para quem tem, pegando a sua Bíblia, que é o principal, pega a sua Bíblia, abre lá em Atos, capítulo 11. E se você ainda não orou para a gente começar a Escola Bíblica Dominical, então pause esse vídeo, faça uma oração. Não precisa ser uma oração muito longa, não. Pode ser uma oração curta, pedindo ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que nos revele a palavra do Senhor que a gente vai aprender hoje. Que o Espírito Santo possa revelar, que a gente possa entender cada dia mais a palavra de Deus. Então vamos lá, se você já fez isso tudo, já está preparado. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 12. É assim, ó, tem como título Uma casa de fazer discípulos. Você sabe o que é um discípulo? Já brincou daquela brincadeira antiga que se chama o mestre mandou? Quando a gente tem que fazer tudo que a pessoa manda. Por exemplo, o mestre mandou pular com um pé só, e todo mundo pula com um pé só. Então, discípulo é fazer o que o mestre faz, o que o mestre manda fazer. Então, se a gente é discípulo de Jesus, a gente tem que fazer o que Jesus fazia e obedecer todas as ordens dele. Então, você sabe o que é ser um cristão? Um cristão são pessoas chamadas de cristãos, são todos os que seguem os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, se você conhece os ensinamentos de Jesus Cristo e segue os ensinamentos, então você é um cristão. Para ser cristão, precisa conhecer e seguir os ensinamentos de Cristo, ok? Então, vamos lá, ó. A nossa lição de hoje, a história se encontra lá em Atos. Atos, ó, vem, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, tá? Então é o quinto livro depois do Novo Testamento, tá? Então, ó, vem Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos. Abre lá em Atos, capítulo 11, versículos são só dois, 25 e 26. Vamos lá? Mas antes de ler, antes da gente ir para a aula, eu queria falar sobre o nosso texto áureo, o nosso texto-chave de hoje. Se encontra, vou botar aqui, ó. Se encontra lá em João 8, Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 31. Diz assim, ó, acompanha aí, ó. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Então, isso quem falou foi Jesus. Então, para ser discípulo de Jesus, não basta só conhecer. A gente não adianta nada a gente só conhecer a palavra de Jesus, se a gente não cumprir. A gente tem que conhecer e obedecer e fazer o que a gente sabe que é o certo. Tem pessoas que só conhecem. Ah, eu conheço, já li a Bíblia, mas não quero seguir. É um discípulo de Jesus? Não é. Não faz o que ele mandou. Adianta também eu só ser, eu sou obediente, mas eu não conheço nada. Como é que tu vai obedecer uma coisa que você não conhece? Tem que conhecer. Para conhecer, como é que a gente faz para conhecer os ensinamentos de Jesus? Aprendendo a palavra dele, se dedicando na escola bíblica dominical, prestando atenção nos cultos online, porque agora é online, nos cultos, quando tiver culto presencial, culto que a gente vai à igreja, tem que prestar bastante atenção, não só nos cultos infantis, não, nos cultos dos adultos também. Tem coisa que a gente consegue compreender, tá? Então a gente tem que estar sempre atentos a compreender a palavra de Deus e cumprir e fazer o que Deus está falando. Obedecer às ordens, tá bom? Então, para ser discípulo, a gente tem que conhecer e obedecer. Vamos lá, já que vocês já sabem o que é ser um cristão, a gente vai pensar aqui. Será que a gente é só chamado de cristão? Ou tem outros nomes que as pessoas nos chamam? A gente, a gente também é chamado de evangélico, protestante, crente. E antigamente as pessoas chamavam a gente de Bíblia. Lá vai a Bíblia, tá?
Então, pode ter diversos nomes, tá? Irmãos, mas o jeito como a gente é chamado não significa nada, não importa tanto. O importante é o que a gente é. O importante é o testemunho que a gente dá de cristão, tá vendo aí? Tá. É o testemunho que a gente dá com o nosso comportamento. Será que nós estamos nos comprometendo a fazer, a nos comportar, será que nós estamos dando bom testemunho de uma vida cristã? Nós nos comprometemos com isso. Quando aceitamos Jesus como Salvador, a gente se compromete a dar um bom testemunho, a viver de acordo com o Senhor Jesus manda. E as pessoas percebem. Você já reparou que as pessoas logo percebem? Porque tem gente que só fala assim, eu sou crente, eu sou cristão. Mas o comportamento da pessoa é péssimo. Já aconteceu isso com vocês? De vocês terem um amigo que fala, eu sou cristão. Mas no fundo o comportamento é péssimo. Não é um comportamento de cristão. Isso é chato, né? Isso é triste. A pessoa tem que se converter de fato. Mas a gente não pode julgar. Deixa lá que se ela pedir o conselho, aí você dá. Mas se ela não pedir, você só ora a Deus, pede para que Deus venha transformar o coração dessa pessoa, que ela possa dar um bom testemunho. Mas a gente tem que cuidar da gente. Será que a gente está dando um bom testemunho? Será que alguém, quando olha para você na escola, quando olha para você na rua, na vizinhança, será que a pessoa pensa assim: ah, eu já sei, ela é cristã, por isso que ela é desse jeito. Ou ele é um menino cristão, ele é bom, eu posso confiar nele que ele é cristão, ele dá um bom testemunho. É tão bom quando isso acontece, quando as pessoas reconhecem Jesus em nossas vidas, não é? É assim que nós temos que ser, dar bom testemunho. E hoje, agora, nós vamos aprender quando que as pessoas começaram a ser chamadas de cristão, tá? Será que foi de uma hora para outra? Será que eles sempre tiveram esse nome de cristãos? Vamos lá, olha só. Jesus morreu, né? Ressuscitou. Ele voltou aqui, né? Ficou um tempo com seus discípulos depois que ele ressuscitou e ele voltou para o céu, né? Aconteceu isso. E os discípulos começaram, né, a falar de Jesus, continuaram a falar sobre Jesus. Mas aconteceu uma coisa assim muito triste. Foi a morte de Estevão. Estevão, ele estava pregando a palavra do Senhor com muita ousadia, ele estava pregando muito bem, só que as pessoas ficaram irritadas, tá? Os religiosos ficaram irritados com Estevão e apedrejaram Estevão. Estevão foi morto. E quando Estevão foi morto dessa forma brutal, ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi o primeiro que morreu assim por anunciar Jesus Cristo. Então, a partir daí, os discípulos que estavam ali pregando juntos, eles, se separaram. Mas será que eles se separaram e pararam de falar de Jesus? Não, eles se separaram, se espalharam e continuaram falando de Jesus, ensinando o que Jesus ensinava. E até que eles ficaram tão famosos por falar de Jesus que a igreja de Jerusalém ficou curiosa. Ficou, eu preciso mandar alguém lá para ver o que esses discípulos estão fazendo. E eles mandaram um homem chamado Barnabé. Era um homem muito bom que já até tinha doado seus próprios bens para a igreja. Era um homem que estava firme no Senhor. E a igreja de Jerusalém enviou Barnabé lá para poder aprender mais, a ver o que estava acontecendo ali de bom. E Barnabé chegou lá em Antioquia. Barnabé foi enviado para Antioquia, tá? Para aprender, para ver o que os discípulos estavam fazendo lá em Antioquia. E aí, ele, chegando lá, ele ficou admirado com o que os discípulos estavam fazendo. E Barnabé foi buscar uma pessoa que a gente já conhece. Foi buscar um homem chamado Saulo. Quem é Saulo? Era aquele que foi perseguidor. Ele perseguia os crentes e de perseguidor ele se transformou em
perseguido. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco e ele aceitou a Jesus como um verdadeiro salvador dele. E a vida dele mudou. Antes ele perseguia os cristãos, agora ele era perseguido também por falar de Jesus. E Barnabé, depois que buscou Saulo, ficou durante 1 ano com Saulo, sabe fazendo o quê? Reunido com as pessoas na igreja. E eles ensinavam ali. E eles estavam sempre ali juntos, cultuando e ensinando a palavra de Deus. Barnabé e Saulo, ali no templo, na igreja. E foi ali, em Antioquia, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então, quando é que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez? Lá em Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam reunidos, falando, ensinando no templo, onde os discípulos também tinham falado já do Senhor Jesus, ensinado. E, ó, nós já aprendemos nessas lições, a gente está na 12ª lição, só tem a 13ª e acabou essa revista, aí vem a próxima. De todas essas lições que a gente veio aprendendo, a gente vai aprendendo diversas coisas, né, sobre a igreja. Nós aprendemos que a igreja é um lugar de comunhão, um lugar onde oramos, onde aprendemos a palavra, onde servimos, onde recebemos os dons espirituais, onde encontramos abrigo, onde somos curados, onde nos alegramos e aprendemos a ser discípulos do Senhor Jesus. Que lugar é esse maravilhoso, onde tem cura, onde tem dons espirituais, onde tem um abrigo, onde tem muita oração, muita adoração, muito ensino, onde nós ficamos alegres por estar? Que lugar é esse? É a casa de Deus, é a igreja. Então, a gente deve valorizar cada minuto que a gente passa na casa de Deus. A gente deve valorizar cada minutinho dentro da igreja. Principalmente agora, né? Cá entre nós, não tá difícil ficar sem ir para a igreja? Ai, por vários aspectos, né? Tá difícil tudo, mas ir para a igreja tá fazendo uma falta, não é mesmo? Encontrar com os irmãos, poder cantar, poder dançar aqueles hinos animados pra gente poder dançar na presença do Senhor, poder orar com os irmãos, poder aprender cada dia mais a palavra de Deus. Então, agora é o momento da gente dar mais valor ainda. Se a gente já tinha que dar valor, agora a gente tem que dar mais valor ainda a estar na casa do Senhor Jesus. Na casa onde a gente aprende a palavra dele, onde a gente ora, adora, é curado, recebe dons e várias outras coisas. Nós devemos valorizar e estar na casa de Deus. E entender que não basta só ir à igreja, não basta só compreender o que está sendo ensinado. Se você compreende, mas não resolve não fazer nada daquilo que o Senhor manda, está perdendo tempo. Não adianta de nada. Para ser um cristão verdadeiro, você precisa compreender, entender os ensinamentos do Senhor Jesus e praticar e obedecer, colocar em prática tudo o que a gente aprende. Se a gente não fizer isso, a gente não está perdendo tempo, não vale de nada. Então eu espero que vocês, assim como eu, que nós estejamos praticando os ensinamentos do Senhor Jesus, para que a gente possa ser verdadeiramente um cristão de verdade. Então vamos lá? Vamos encerrar nossa aula com uma oração? Então ora daí que eu oro daqui. Feche seus olhos. Vamos lá. Pai eterno, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma palavra dessa, Senhor. Muito obrigada porque as crianças estão dispostas a ouvir a Tua palavra, Senhor, e a pôr em prática tudo o que têm aprendido. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos o direito de frequentar uma igreja, Senhor. Ainda que por agora, Senhor, nós estejamos um pouco impedidos de estar na Tua casa, Pai, por conta desse vírus. Mas, Senhor, nós ainda temos a liberdade de cultuar a Ti, Pai. Muito obrigada por essa liberdade, Pai. Senhor, continua nos abençoando para que a gente possa pôr em prática, Senhor, e influenciar através da nossa vida, Senhor, a outras pessoas que ainda não conhecem a Ti como Salvador, Senhor, que elas possam olhar para nós, Senhor, e ver
Eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero ser um cristão de verdade, Senhor, que possamos levar a tua palavra, Pai, que possamos viver a tua palavra e dar bons exemplos onde quer que nós possamos ir. Pai, eu te peço que nos dê um domingo abençoado por ti, uma semana tranquila debaixo das tuas asas, nos protegendo, nos guardando de todo o mal, Senhor, que está no mundo. Senhor, muito obrigada por esse privilégio de estar ensinando os teus filhos, Senhor, ensinando as crianças, Senhor, a tua palavra, Senhor. Continua me capacitando, me dando a tua força, tenho entendimento para passar para eles, Senhor. Muito obrigada por tudo. É só isso que te peço e te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Um beijo. Até domingo que vem. Tchau.